o aluno Eduardo, da turma 82, que respondeu, né? O relevo, tá? Ele caracterizou o relevo de forma resumida do continente africano, tá? Da mesma forma, a hidrografia, o clima, a vegetação e o continente e a economia do continente africano, tá? E depois tinha, cada um tinha esse desafio de escolher, no caso, de todos os países que compõem o continente africano, escolher 5 deles para acabar escrevendo também as características principais desse país e 2 curiosidades sobre esse país. Então, a maioria dos alunos respondeu, né, com bastante detalhes, essa pesquisa feita a partir dos diferentes países encontrados, né? Então, temos muitas informações aí para estarmos, né, sobretudo para mim corrigir e ler, né, que acabei já elencando e lendo e atribuindo notas para praticamente todos os que responderam. E nós tínhamos um teminha, não sei se todos conseguiram preparar alguma coisa para estar compartilhando com aqueles que estão assistindo, aqueles que vão assistir posteriormente essa atividade que a gente está gravando. Eu gostaria de ver se alguém, né, gostaria de compartilhar a sua curiosidade do país que descobriu, né, ao fazer esse estudo, ao fazer essa pesquisa sobre os diferentes países do continente africano. Alguém gostaria de compartilhar? Ligue o microfone e pode estar falando sobre e participando dessa aula ao vivo aqui, né? Momento bem importante, né? De, ao mesmo tempo, lidar com as tecnologias, interagir e também poder participar, sobretudo, desses momentos, né, de trocas de informações, né? E a gente pode ver que os alunos podem, mesmo estando longe, cada um em sua casa, temos como interagir, ouvir alunos e também ouvir o professor. Alguém tem uma curiosidade preparada aí para compartilhar? Quem quer começar? Diga, Michel. Eu também pesquisei umas curiosidades, daí diz que antes mesmo dos camelos serem usados tipo como transporte, eles usavam antes mesmo disso jumentos. Daí, tipo, eu tô me perguntando por que, tipo, antes dos camelos. Assim, ó, o jumento, o burinho, enfim, toda essa linha de animais, eles são bastante resistentes e eram muito usados, né, desde a antiguidade. Então, eles eram muito usados. Depois, quando se descobriu o camelo, ele se tornou, né, um meio de transporte mais viável para, sobretudo, as regiões de deserto, porque ele foi substituído, né, pelo jumento, porque o camelo ele consegue andar grandes distâncias e ele não precisa tomar água, né? Então ele é um animal que resiste a regiões secas com muito mais facilidade, né? Então esse período histórico, né, que sobretudo a África, grande parte ela se caracteriza então por ter desertos, né? O maior deserto do mundo fica nessa região norte da África, na região do Saara, né? Grande parte, né? A gente pode visualizar isso.
e eles viveram, de fato, esses períodos, né, de mudanças, né, lá na região do Egito, na região do início de muitas civilizações, o jumento, o burro, enfim, essa linha de animais, ela foi bastante usada, né, mas depois, para explorar e viver nos desertos, se descobriu, né, que o camelo também bastante domesticável, ele foi sendo usado e substituído, né, por ser mais fácil de se adaptar à questão da seca e ao calor também, né? Ele pode ficar até vários dias sem tomar água, inclusive. Muito bem. Mais alguma participação, alguma pergunta, questionamento? Deixa eu ver aqui. Também eu gostei muito desse daqui, de Moçambique, é o único país que tem um nome só que possui todas as vogais em sua escrita. Ah, sim. Então, curiosidades bem interessantes, né, do jogo de palavras, enfim. O continente africano, né, ele tem, normalmente quando a gente estuda, sobretudo só ouve falar do continente africano, muitas vezes a gente corre o risco de ficar em mente, né, de que o africano só tem pobreza, só tem fome, né, até a própria questão dos desertos, né, mas a partir do momento que a gente estuda detalhes, a gente vê que não é a leitura correta que a gente tem do continente africano, né, porque tem uma diversidade muito grande. O continente africano tem riquezas, né, muito diversificadas que estão sendo exploradas por muitos anos já, e o problema justamente da pobreza, né, é justamente a exploração das riquezas, né, que desde o período de colonização, né, começou e ainda está em execução. As riquezas estão sendo exploradas por empresas, né, europeias, sobretudo, né, e acabam levando a riqueza, e a riqueza não gera desenvolvimento, gera pouco desenvolvimento em muitas regiões do continente africano. Muito bem, mais alguma questão? Vamos ver outros também podem estar perguntando e interagindo. Uhum. Quem mais tem alguma colocação, algo que descobriu durante a pesquisa? Tauan? Só liga o microfone. Ou quem mais, só liga o microfone e podem participar. Tem a Daiane também. Elisandra. Professor, quero saber se eu vou ganhar mais nota pelo desempenho, essas coisas. Eu perdi 2 tardes todas fazendo esse trabalho. Pelo menos acima de um 6 eu devo ganhar, hein? Você acabou escrevendo, é o Thiago, né? É. Você acabou escrevendo todo ele à mão, né? Fez a pesquisa e acabou me enviando as fotos pelo WhatsApp. É uma outra forma que, com certeza, vou estar considerando. Praticamente terminei e ainda não postei sua nota, né? Mas com certeza a gente pode verificar que você aprendeu bastante, né, com a sua pesquisa e, sobretudo, escrevendo isso no caderno, né? É uma forma bem interessante de estudar. Quando a gente registra e quando a gente escreve mesmo, né, da mesma forma quando a gente digita, né, a gente pode ver que a gente aprende, de fato, né, aquilo que a gente escreve. Então, com certeza, parabéns pela sua atividade, e eu vou estar considerando, né, mesmo que não conseguiu achar lá que nem os outros conseguiram
lá no sistema responder, mas tá válido e considerar com certeza. Tá, obrigado. Tem mais alguém lá? Mais participações? 96 12 96 ou 49 98883 26 30. Estofaria JM, aqui em Parandoeste, atendendo sempre toda a nossa região. Agora sim, a banda Ébanos. Quem que tá com o rádio ligado, dá para ouvir daqui? Sou eu. Minha mãe tá escutando notícia. Ah, é importante também. Tá no vai e vem. Tô cada vez olhando para trás que meu avô logo pode me chamar para vir trabalhar, outra coisa. Tô ajudando muito aqui em casa. Legal. Ah, professor, Quem mais tem? não Oi. tem mais de um trabalho além daquele da África pra gente fazer? A princípio tem esse. Eu vou estar elaborando mais algum para durante a semana estar postando, liberando. Vai postar por aí Mas numa, assim, ó, vou postar numa quarta-feira por aí? a princípio durante a semana eu vou estar liberando, mas assim, ó, na questão do estudo, né, só para orientar que cada um possa estar estudando, continuando a pesquisa do continente africano, né? Tem muitas informações que a gente pode estar explorando, pesquisando sobre o continente africano. Então, como a gente está estudando esse continente, para quem terminou a atividade, né, mas a pesquisa segue, né? Pesquisa mais países, mais curiosidades, mais detalhes, como que funciona o contexto histórico dos países da África. Então, tem bastante conteúdo que a gente pode estar explorando, né? Então, a minha dica é não pare, né? Mesmo que a gente acaba passando pouca atividade, a gente está segurando passar bastante atividade justamente porque a maioria dos alunos não está conseguindo, né? Lembrar que a gente não tem só geografia, tem bastante disciplinas e alguns estão pedindo, né, não estão conseguindo fazer todas as atividades. Então nós estamos indo devagar nesse começo, né, para que todos possam estar cumprindo as atividades que geram nota, sobretudo. Tá? Então é bem importante para quem tem esse tempo, terminou a atividade, para que possa estar fazendo a pesquisa e estudando, né, os diferentes contextos do continente africano. Beleza? Mais informações, mais dúvidas? Quem quer participar ainda? Lucas, diga aí. Oi. Como que foi a sua pesquisa? O que você descobriu ao fazer algumas pesquisas sobre o continente africano? Não me lembro muito bem, mas foi boa a pesquisa. Alguma curiosidade que te chamou a atenção? Os países que você fez? Eu gostei lá da ilha de Madagascar. Me chamou bastante atenção. Muito legal essa ilha, né? Muito explorada pelo mundo, né? Pelas suas belezas, pela sua fauna e flora, né? Lá tem uma riqueza, né, muito legal, né? Tem muitos detalhes aí encantadores mesmo. Então, muitas questões aí, sobretudo se a gente se dedicar a estudar só essa ilha de Madagascar, que é a parte do continente africano, né? Tem muitas
questões bem interessantes que a gente pode estar descobrindo aí. Eu também fiz aqui do Madagascar, sabe? E aqui eu vi que eu fiquei muito curioso, né? Daí eu vi também sobre pássaros gigantes. Tipo, eu fiquei, tipo, bem curioso para saber, né? Daí eu pesquisei, né? Daí apareceu que os pássaros, tipo, eram iguais a avestruz, sabe? E daí tinham 3 metros de altura e pesavam 500 quilos. Daí, tipo, eu pensei, Uhum. antigamente mesmo existiam, tipo, animais mais grandes, gigantes, sabe? Daí eu fiquei, tipo, eu achei muito legal. Uhum. Madagascar, toda essa região, ela se caracteriza muitas vezes por ter muitas espécies que só existem lá, né? Então, são ecossistemas, são diversidades que só podem ser encontradas lá, né? Então, a exemplo dessas aves, elas naturalmente não são encontradas em outras partes do mundo, né? Por isso que elas chamam muitas vezes mais atenção ainda para, sobretudo, serem visitados e explorados pela questão do turismo, que é uma região bastante explorada turisticamente. Muito bem, mais alguém? Tiago, Rodrigo, quem mais está aí na sala? Para conseguir participar, tem que ligar o microfone. Por enquanto, tem 2 ligados. Tem do Lucas e do Michael que está ligando. Ô, professor, pesquisando lá todos os países da África lá, eu fui lá olhando, peguei lá Moçambique. Ô, bandeira difícil de desenhar. O resto era moleza, mas demorei por aí uns 15, 20 minutos até desenhar a bandeira. Muito difícil, complicado. As bandeiras, até olhar esses detalhes, a gente pode ver que tem alguns que são bem simples, usam bandeiras praticamente só cores, mas tem alguns países que usam, assim, uma arte com detalhes que, para quem precisa reproduzir e desenhar ela, fica bem difícil, dá um trabalho maior, né? Mas se a gente retornar, né, nos próximos, a gente vai estar recolhendo as bandeiras, né, a gente vai estar orientando aí, mas a princípio podem estar segurando essas bandeiras, essa atividade que malemar enquanto a gente estava na escola, né? Então, a princípio, seguram para outro momento as bandeiras aí. Tá. A gente ainda vai pegar, assim, todos os continentes, países, assim, da África lá, desenhar todas as bandeiras, assim, alguma aula. A gente tem a intenção, né, de fazer o painel, né, do continente africano, né, onde tem as características de todos os países, e, sobretudo, as curiosidades, para que a gente tenha a leitura completa, né, a hora que a gente voltar para a escola, né, para que a gente tenha a visão geral, né, assim, cada um ficou livre de pesquisa de 5 países, né, mas nós temos bastante países nesse continente e conhecer um pouquinho de cada é bem importante. Pô, professora, tu não vai acreditar de eu falar isso, mas eu tô com saudade da escola, já tô ficando louco de ficar em casa. Tem que ter paciência e torcer para que esse período passe mais rápido. Acho que os professores, todo mundo está nessa situação em que, né, a escola, a gente consegue perceber dela, até de encontrar os amigos, brincar, ver as salas, enfim, conteúdo, aulas, né, é um ritmo que se estava acostumado e é normal a gente, né, mas é preciso entender esse momento e que
se a gente, né, manter as aulas, né, a gente corre risco, né, de provocar prejuízos bastante grandes, sobretudo nas vidas nossas, né, porque a escola é um espaço, nesse sentido, do vírus, né, para quem acompanhou um pouco como ele se porta, é um espaço em que vem pessoas de tudo que é lugar e acabam retornando. É um espaço ideal para o vírus se espalhar com extrema facilidade, se tiver, né? Então, por isso que as aulas estão suspensas e não tem o que fazer. Tem que estudar assim mesmo, usar os meios tecnológicos que a gente tem, e não há dúvida que para a maioria das pessoas, a maioria dos alunos, não é a mesma coisa. A gente muitas vezes sabe de que existem prejuízos na aprendizagem, mas a gente tem que fazer aquilo que é possível, né? Cada um precisa estar ciente disso, e, sobretudo, né, levar a sério e, sobretudo, programar um tempo durante todo o dia, né, e estudar. E tempo se tem, nas casas, né, vocês, cada um de vocês tem bastante tempo, né, até demais, ou seja, é preciso organizar, lógico, não vai ficar só estudando, mas o estudo, assim, deve ter um período, né, que você se dedica a ele, tá? Então, cada um, acho que é um desafio, cada um se organizar, né, para conseguir, né, em menos 3, 4 horas por dia estar estudando, fazendo atividades e responder os desafios que os professores vão estar inserindo, sobretudo no Google Sala de Aula, né, nos próximos dias. Vocês podem ver que as aulas estão suspensas até, a princípio, 31 de maio. Né? Até lá vai ter muita atividade, e até lá nem os professores vão estar na escola. Né? Às vezes tem o diretor, às vezes tem várias secretárias, né, que estão, muitas vezes, imprimindo material para os alunos que não têm acesso à internet. Enfim, tem professores, funcionários estão trabalhando lá, mas todos os demais professores podem ver que eu estou na minha casa, né, trabalhando, né, preparando a aula, material, né, tentando fazer contato com os alunos, né, para ajudar, né, da melhor forma para que todos possam estar se ocupando e, sobretudo, aprendendo bastante nesse período de isolamento social, conforme é chamado. Eu estava tendo uns problemas lá que... professor, eu estava tendo uns problemas lá com o sala de aula lá. Não conseguia enviar nem nada, nem já. Então eu mandei tudo no WhatsApp. Uhum. Mas conseguiu acessar agora, Thiago? Consegui, tava problema. Uhum. Consegui resolver. Beleza, porque a partir dessa semana vai ter bastante atividade, sobretudo de outras disciplinas aí, que é importante conseguir acessar essa ferramenta bem certinho. Esse é molejo, por os problemas que tem de vez em quando. Uhum. Professor, de acordo com quando a gente vai estudar ainda mais do Brasil, Estados Unidos, essas coisas, todos os países, de acordo com o ano? Sim, na verdade, no 8º ano, tem os conteúdos mínimos, a gente precisa, com certeza, estudar. Nesse momento é o continente africano, né? Mas só para vocês lembrarem de que nós temos todo o continente americano para estudar também, além de leituras gerais de mundo. Então, Estados Unidos, Canadá, todo o continente americano, né? O próprio livro, que acredito que ninguém levou o livro, mas o conteúdo programático que eu passei no começo do ano, né, certamente está se referindo a isso, né? Então, a gente vai estar, mesmo
não tendo aula na escola, a gente vai tentar contemplar esses conteúdos, né, para que não, pelo menos, se tenha uma noção básica sobre isso. Então, por isso que, nesse momento, a gente está estudando o continente africano. E por isso que é importante, né, vocês, para quem tem tempo, né, se dedicar a ler, né, mesmo que não está sendo pedido em atividades, né, estudar, ler sobre o continente africano, né, tudo que for possível, né, porque saber tudo sobre a África é impossível, mas aquilo que for possível ler, estudar sobre ele, que mais adiante a gente vai para essa outra etapa que você está falando, né, o continente americano, que também tem muita informação, muito conteúdo. Os demais continentes é responsabilidade do 9º ano. Então, esse ano, a princípio, nós vamos estudar apenas partes do mundo, tá? Então, ano que vem, a Europa, a Ásia, regiões oceânicas, né, da Oceania, regiões polares, isso é atribuído ao 9º ano que vem só, tá? Meu primo me mandou uma foto lá de tudo. Ele estava estudando lá em geografia. Quem que mandou? O Carlos lá. Ele me mandou foto, o que estava estudando. Liguei para ele meio-dia, 10 da noite, e me atendeu lá. Falou que tinha terminado tudo. É isso aí. Mais alguma dúvida, alguma participação? Sim, professor, olha aqui. Eu também gostei sobre a cultura da África. Tipo, eu vi lá nas fotos, tipo, as paisagens bem bonitas e a cultura. E eu queria que o professor falasse um pouco que eu não entendi muito bem, assim, o tipo da cultura deles. A cultura africana, ela é uma das mais diversificadas, né, praticamente do mundo. Lá existem muitas tribos, existem muitos grupos de pessoas que têm culturas muito diferentes umas das outras, né? Então, uma diversidade de culturas é impressionante. Então, não tem como, às vezes, a gente, vamos estudar a África, a África tem uma cultura só, né? Não tem isso. A cultura é muito diversificada. E uma das provas, né, a gente pode ver que o Brasil, parece que não tem nada a ver o Brasil com a África, mas tem tudo a ver. O Brasil, né, em virtude do processo histórico de colonização, ele herdou parte da cultura africana. Então, por exemplo, o próprio Carnaval, né, que é uma das maiores festas do povo brasileiro, né, sobretudo se a gente considera o Brasil por inteiro. Ela traz as características, né, dos povos, né, que foram trazidos em algum momento para o Brasil, sobretudo no processo de escravidão, né? Então, é importante ver de que o Brasil também tem muito de cultura africana, porque, né, tem essa participação de grande número de pessoas, né, que em algum momento histórico foram trazidos aqui, né, inicialmente num estilo assim de escravidão, né, mas mesmo assim, depois que foi abolida a escravidão, eles tiveram pelo menos o direito de manifestação, né, de poderem cultivar, resgatar aquela parte cultural, né, que eles estavam habituados quando, né, viviam na África. E os povos, por exemplo, essa raiz que o Brasil tem da África, a gente pode ver que nos diferentes espaços dos povos brasileiros é uma diversidade muito grande, né? Ou seja, não é um tipo de cultura que foi trazido também, né? Então, se a gente for estudar o Brasil, que nem ano passado a gente estudou as regiões brasileiras,
a gente pode ver na presença da questão da culinária, da questão das músicas, das questões dos eventos, né? Eles têm muita questão, né, do povo africano, né, presente nessas, na sua vida, no seu cotidiano, né, falando em questão cultural. Muito bem. Então, tem muitas questões a serem observadas e descobertas, sobretudo essa questão que o Brasil tem né, com a África. O Brasil tem um vínculo muito direto, né, muito grande com o povo, né, com o continente africano, né, em todos os períodos, desde o começo, né, e a hoje ainda, né, existe esse vínculo, né, com a questão cultura. Muito bem, mais alguém? Mais um questionamento, alguma dúvida, alguma participação, descoberta feita? Então, continuem estudando, pesquisem, né? A gente vai fazer mais alguns contatos aí durante a próxima semana para ver mais pessoas. A gente pode ver que hoje já 10 pessoas conseguiram, em algum momento 12 pessoas conseguiram participar, né? Mas a gente vai disponibilizar essa gravação para que os outros possam estar assistindo em outros momentos, mas com o tempo a gente vai ter mais alunos e a gente pode ver que essa troca de ideia vai ficar mais legal ainda, né? Em que alunos possam estar interagindo, questionando e trazendo, né, informações, né, sobre o conteúdo que a gente está estudando. Isso fica mais legal, mais dinâmico, né, não apenas receberem as informações que são respondidas, né, tem espaço para tirar dúvidas e naquilo que a gente pode estar ajudando, a gente vai estar auxiliando cada um a fazer essas descobertas. Muito bem, se cuidem e estudem bastante. Professor, mais uma coisa. Eu Diga. estava olhando um pouco, eu não sei se é na África, que quando alguém mora lá, eles fazem tipo uma celebração para lembrar a pessoa. Os rituais, né, as celebrações, né, de diferentes povos, né, porque nem eu falei antes na questão cultural, elas são as mais variadas. Cada grupo, né, cada cultura africana, ela tem um estilo diferente de fazer esses rituais, essas celebrações, os inteiros, né? Então, a gente encontra os variados possíveis, né, nesses contextos. Então, pesquise sobre formas, né, como que isso é feito nas diferentes culturas, grupos, países do continente africano. Não é um formato só. Então, é uma diversidade grande de celebrações, rituais, né, que os povos africanos acabam usando para, né, como hábito, né, é o que eles acham certo, e muitas vezes nós estranhamos, assim como eles certamente estranham muitas questões que nós fizemos. Muito bem, mais algum quer participar? Outra lá das celebrações, eu estava vendo um vídeo lá, que eles contratam dançarinos, que eles vão levando o caixão em forma de dança. Estava olhando isso. É uma das características, né, dos povos africanos. Eles são muito de cultivar essa questão da dança, né? Eles são muito dançarinos. Os rituais, as celebrações deles envolvem muito o uso, né, sobretudo do próprio corpo, né, para demonstrar, né, crenças, demonstrar, para se comunicar, né, às vezes, né, comparado direto com a nossa região, nós muitas vezes temos
resistência de usar, de até praticar danças, enfim, e ali os povos africanos, em sua grande parte, eles são muito expressivos, ou seja, eles expressam não só pela fala, eles expressam com todas as partes do corpo, e por isso que eles valorizam muito os rituais, danças, né, que a gente pode estar usando em muitas ações, né, que a gente encontra ligados ao continente africano. Eu tava olhando, esses dançarinos, eles cobram 100 mil pra carregar o caixão, essas coisas. Tem regiões que estão descobrindo a questão turística, né, eles acabam tendo retornos, né, para melhorar suas condições de vida, né, então, esses rituais, muitas vezes, também são usados e explorados na questão turística, tem muitas regiões, né, que estão atraindo turistas, né, por ter características bem diferentes, chama atenção e acaba fazendo com que muitas pessoas do mundo, de outras regiões do mundo, vão visitar essas regiões. Muito bem? Mais uma coisa, eu tava pesquisando aqui, daí o PIB de algum desses são 5,5 milhões. Daí, qual é a economia deles? Em questão, eles são de economia bastante agrária, bastante de exploração de recursos minerais, tá? E se a gente analisar todos os países do continente africano, eles correspondem em torno de 1% do PIB mundial, ou seja, é bastante pequeno a produção e a exploração de geração de riquezas, né, comparado com o ritmo do mundo, né? Então, eles estão, isso se caracteriza justamente pelo processo de exploração que eles viveram. Muitas vezes, assim, alguns acabam analisando a pobreza e essas condições que muitos povos vivem, muitas regiões da África vivem, acabam generalizando, e não é, tem umas regiões mais desenvolvidas e outras bem mais precárias. Então, uma diversidade de desenvolvimento, né, bastante grande também. E outra, sobretudo, o cuidado que a gente precisa ter quando a gente pesquisa e ouve alguns vídeos no YouTube, né, que às vezes tem alguns que acabam relacionando a questão da pobreza, a questão da fome, a questão da cor, a questão do preconceito, né? Então, nós temos que ter muito cuidado e saber justificar a questão da pobreza do continente africano. Ele está ligado ao processo histórico, ao processo de colonização, ao processo de exploração das riquezas que existem lá. É um dos continentes mais ricos, poderia ser um dos continentes de grande desenvolvimento, mas o que impede esse desenvolvimento é a exploração, ou seja, ainda hoje, países europeus, sobretudo, né, eles acabam explorando através de multinacionais, e tem suas filiais instaladas aí, né, que acabam explorando, tirando as riquezas sem gerar desenvolvimento local. Isso é um processo desde, o Brasil também começou assim, fica fácil de entender, o Brasil era uma colônia de Portugal por longos períodos, né, fez o processo de independência, né, e o processo foi um pouco antes da maioria dos países africanos, e eles estão vencendo essa etapa de se tornarem independentes. Porém, não é fácil esse processo pesado de colonização, de alguém explorar as riquezas que existem no território, né, eles continuam sendo explorados. As empresas estão instaladas e levam as riquezas embora e, né, muitas vezes geram pouco desenvolvimento no local, né, característica de muitos países africanos. Professor, vai ter mais uma chamada de tarde?
De tarde vai ser para o 9º ano, a princípio para outra turma. Por aí que hora que eu vou conversar com meu primo de tarde? Saber mesmo. Ele é do 9º ano, Nono, tarde. 3h30. 3h30. É que de tarde eu converso para ele, que quando não tenho nada para fazer. A maioria do tempo eu trabalho, olho o telefone, essas coisas. Uhum. Mas vai explorando, vai estudando. Que bom que você está estudando o continente africano, tem muitas questões. E semana que vem a gente vai estar vendo mais detalhes sobre esse continente gigante, né? Que tem muitos detalhes. Então, estude, anote, se tiver dúvidas, se tiver questionamentos, se tiver participações para podermos interagir aqui. Então, continuem estudando para que vocês não saem perdendo mesmo não estando na escola. Então, é bem importante criar esse hábito de estudar. E a internet, ela, de fato, ela possibilita, de fato, né, que os alunos estudem bastante, não ficar apenas nas atividades que os professores, né, que a escola está propondo. Né? Assistem vídeos do YouTube, tem muito, muito material, mas também leem muito sobre, não ficar só nos videozinhos, né? Mas eles são importantes com certeza. Tentam buscar videoaulas sobre vários, né, temas sobre a África, sobre o processo histórico, sobre colonização, inclusive filmes, né? Vocês assistiram na escola um filme, né, bem interessante que nos dá uma visão, né, como funciona o continente africano, alguns países. Assim, tem vários filmes que retratam, né, a situação real, né, de algumas regiões da África. Então, um que eu recomendo, que é bastante pesado, mas importante assistir, é a questão do apartheid, né? A questão da superação das grandes dificuldades que alguns países, né, estão passando, né, e ainda hoje, né? Então, esse processo de colonização, né, esse processo dos europeus, de vários países europeus se instalarem e explorarem o continente africano, ele ainda está presente e aos poucos os países vão superando e vão criando autonomia para andar com suas próprias pernas, como se diz. Então, é um desafio bastante grande, né, desses países aí fazer esse processo de desvinculação com o processo de exploração histórica. Muito bem. Continua, então, estudando, né, que a gente vai estar preparando mais detalhes para a semana que vem. E vai estar fazendo mais chamadas aí para ver se mais pessoas possam estar participando. Até o Nitiel está aí também. Isso aí. É. Vocês se reuniram aí. O único que tá falando aqui sou eu. Resta todo mundo que é. Quem mais está aí? Ai, ai. Ai, ai. Mas beleza, vamos encerrar essa atividade de hoje, né? Que vocês possam estar estudando e trazendo mais informações para a semana que vem. Vou também preparar aí mais material, né? Para que cada um possa estar estudando e navegando, né? Sobre esse continente gigante, bonito, belo, né? Rico, né? Que é o continente africano. Se cuidem, tudo de bom, bons estudos. Obrigado. Até mais, professor. Até mais.